Oi, eu sou a Marina, eu sou estudante de letras, bacharelado com ênfase em alemão, e eu também faço parte do projeto Termisul, onde eu trabalho juntamente com a Ana Letícia com a língua russa, e somos orientados pela professora Denise. Eu sou a Ana, eu sou do curso de bacharelado português e espanhol, e nós vamos falar sobre UFs da conservação e restauração de bens culturais móveis, variação sinonímica e morfológica em português e russo. Esse trabalho está inserido no projeto Conservação dos Bens Culturais Móveis em Papel, Identificação e Representação de Unidades Fraseológicas Especializadas, desenvolvido pelo Grupo Termisul. E esse projeto tem por objetivo a elaboração de um glossário multilíngue online, com foco na terminologia da área da conservação e restauração, que além do curso conta também com o inglês, o italiano, o espanhol e o francês. Os objetivos desse trabalho serão analisar as variações morfológicas das UFs em português e de seus equivalentes em russo, observados ao longo do processo de busca de seus equivalentes. E também apresentar e analisar os casos de sinonímia dos equivalentes em russo para as UFs em português, inseridas no campo Ver também. Então, UFs, ou Unidades Fraseológicas Especializadas Eventivas, são unidades sintagmáticas formadas por um núcleo terminológico que pode ocorrer tanto na forma de um termo simples como papel, quanto de um termo sintagmático como papel cartão, papel jornal, e também de um núcleo eventivo que pode ocorrer tanto na forma de um verbo como fabricar, quanto de uma nominalização como fabricação, conservação, restauração. O referencial teórico que a gente utilizou foi a teoria comunicativa de terminologia, fraseologia especializada, estudos de tradução, linguística de corpos e conservação e restauração. Então, os materiais e ferramentas utilizados foram as UFs em português, que já estavam inseridas na nossa base de dados do Termisul, um corpus especializado em língua russa, composto por 64 textos da área da conservação e restauração e cerca de 650 mil palavras. E também a ferramenta Concordance do programa Tconc, utilizada para extração e análise dos contextos. Como metodologia, a gente fez a identificação das UFs, dos equivalentes que apresentavam variação morfológica, e depois analisamos essas variações e também coletamos as UFs em português com mais de um equivalente em russo que apresentavam sinonímia e que estavam inseridos no campo Ver também da base Termisul, e após fizemos a análise e a comparação dessas UFs e dos equivalentes encontrados. Então, a ficha terminológica que se encontra inserida na nossa base de dados, ela é composta pelos seguintes campos: termo ou UF, língua, a qual esse termo ou essa UF pertence, o contexto de onde foi extraído, e os campos Ver também em outras formas equivalentes. O campo que eu vou apresentar aqui é o campo Outras Formas, que engloba variações ortográficas, morfológicas ou sintáticas, acrônimos e abreviações. Então, agora eu vou apresentar alguns exemplos, como, por exemplo, restauração de documento, que possui a variação morfológica restaurar documento, no campo Outras Formas. Então, o que nós temos aqui é a forma verbal, restaurar documento, inserida no campo Outras Formas, e a forma nominal, restauração de documento, na entrada da ficha terminológica. Aqui nós temos os equivalentes dessa UF nas demais línguas do projeto. E em russo foram encontrados 2 equivalentes para essa UF, Восстановление документа e Реставрация документа. E como as duas possuíam variações morfológicas, eu vou apresentar elas aqui. E também as duas apresentam uma relação de sinonímia. Então, Восстановление документа é um dos equivalentes de restauração de documento. E também ocorre uma variação morfológica, que é Восстановить documento, que é a forma verbal no campo Outras Formas, e Восстановление документа, que é a forma nominal na entrada da ficha. E Реставрация documento, outro equivalente, também vai possuir a forma verbal Restavrirovать documento no campo Outras Formas
e a forma nominal na entrada da ficha. Então, outro exemplo é a fabricação de papel, que, mais uma vez, é possuir a forma verbal, fabricar papel no campo outras formas, e a forma nominal, fabricação de papel na entrada da ficha. E o equivalente de fabricação de papel é производство бумаги, que possui a variação morfológica бумажной e производство. Mas aqui, ao contrário do que vinha ocorrendo até então, a variação vai ser um pouco diferente. Nós não vamos ter uma forma verbal e uma forma nominal, mas sim a nominalização производства com variação no núcleo terminológico e não no núcleo inventivo. Então, nós temos aqui bumag, que é da palavra bumaga, que significa papel, declinada no caso genitivo, por isso bumaga aparece como bumag, e no campo outras formas, bumaga vai aparecer como bumajnoi, tendo a função de adjetivo. Aqui eu vou continuar falando sobre a ficha terminológica, mais especificamente sobre o campo ver também, que corresponde às variações lexicais da categoria de sinônimos e que implicam relações de hierarquia entre hipônimos e perônimos. Aqui é uma ficha retirada da base, com a entrada degradace bumag, a língua, que é o russo, o contexto em que ele aparece e o campo ver também, que nesse caso contém a entrada razrushene bumag e o equivalente em português, que é a degradação de papel. No exemplo 1, eu encontrei a UF degradação de papel e 2 equivalentes para essa UF. Primeiro, razrushene bumag e o segundo, degradace bumag. Então, nesse exemplo, razrushene significa destruição e é o núcleo preventivo, e bumag é a palavra bumaga declinada no genitivo, que significa papel e é o núcleo terminológico. E no equivalente degradace, degradace significa degradação e bumag é a palavra bumaga, como já mencionado anteriormente. No exemplo 2, a UF restauração de documento tem os equivalentes Vastanavlene documento e Restavratse documento. Vastanavlene significa recuperação e é o núcleo inventivo, e documento é a palavra documento declinada no genitivo, que significa documento e é o núcleo terminológico. O equivalente Restavratse significa restauração e é o núcleo inventivo. No exemplo 3, a UF preservação de documento tem os equivalentes Sachanene documenta e Abespetene Sachanos documenta. Então, Sachanene documenta significa preservação de documento e Sachanene é o núcleo eventivo e documenta é a palavra documento declinada no genitivo, que significa documento e é o núcleo terminológico. E Abespetene Sachanos documenta significa garantia do estado do documento. No exemplo 1, degradace, e no exemplo 2, restavratse, eles são considerados como estrangeirismos em russo, e no exemplo 3, sachanene e abespetene sachanost, o estrangeirismo ele não foi adotado e os exemplos utilizados eles ocorrem como sinônimos na língua russa, e ainda que exista o estrangeirismo preservatse, para preservação, ele não consta no corpus utilizado porque provavelmente não se consolidou como um termo da área. Então, com relação à variação morfológica, em alguns casos, na língua russa, essa variação vai ocorrer no núcleo terminológico e não no núcleo inventivo, enquanto no português essa variação vai seguir ocorrendo no núcleo inventivo, com a forma nominalizada na entrada e a forma verbal, por ter menos ocorrências no campo outras formas. Então, a partir dos exemplos analisados, se constatou que existe ocorrência de sinonímia e que, em alguns casos, eles acontecem por causa dos estrangeirismos introduzidos na língua russa. Então, vão existir variações morfológicas tanto no russo quanto no português, porém, em alguns casos, essas UFs vão possuir variações um pouco diferentes, né, como eu disse antes. Às vezes elas vão ocorrer no núcleo eventivo e às vezes
Uma vai ocorrer no núcleo inventivo e a outra no núcleo terminológico, como no último exemplo ali no russo, com a predominância da forma nominalizada e a inclusão da forma verbal, por ter menos ocorrência no campo outras formas da base terminológica, mas em outros casos, como nós vimos no último exemplo, ela vai ocorrer no núcleo terminológico, sem uma forma verbal e uma forma nominal. Essas foram as referências que a gente utilizou. E spassiva. Obrigada.